Vamos dar continuidade à correção dos exercícios do capítulo sobre modernização do campo brasileiro. Tá todo mundo vendo aí todo mundo vendo minha tela? Espero que sim. Nós já fizemos até a 1 e a 2, né? Nós fizemos até a 1 e a 2. Vamos dar prosseguimento aqui. Questão número 3 está aqui, ó. Brasil, estabelecimentos da agricultura familiar e não familiar. Tá bom? Então, o que a gente sabe? Né? Se a gente puder pegar aqui a legenda, ó, a agricultura familiar está em vermelhinho e a agricultura não familiar está em amarelo. O que a gente pode perceber? Quando a gente fala sobre algumas áreas tradicionais, como, por exemplo, porções do Nordeste brasileiro, né, a gente pode perceber o grande predomínio de agricultura familiar. Segunda situação que é extremamente importante. A agricultura familiar representa o maior número de estabelecimentos, né, agrícolas no Brasil. Mas é o maior número de estabelecimentos, mas ocupando uma menor área. Por outro lado, nós temos uma agricultura não familiar, que inclui, inclusive, uma produção baseada na lógica do agronegócio, de produzir monoculturas de exportação, com destaque para as commodities agrícolas, né? Que, embora um menor número, ocupa uma grande extensão territorial. Resultado, uma das grandes características da estrutura fundiária brasileira é justamente a sua alta concentração. Fiz um tópico lá durante as aulas que nós falamos sobre uma evolução histórica dessa concentração fundiária, os fatores históricos e estruturais, né? E também no aspecto de modernização que expliquem, né, essa realidade tão nociva aí. É um dos grandes entraves que o Brasil precisa superar para avançar e, de certa forma, deixar para trás o estigma do subdesenvolvimento. Sem reforma agrária, isso é impossível, né? Países, eu cito para vocês nas aulas, que países como o Japão e os Estados Unidos, eles só se tornaram grandes potências, né, a partir da virada do século XIX para o século XX, porque eles fizeram sua reforma agrária. Os Estados Unidos, né, no final do século XIX, o Japão no final do século XIX, sobretudo depois da Revolução Meiji, ou a partir, né, da Revolução Meiji. Então, a gente só consegue entender essa grande emergência econômica dessas duas potências, né, a partir do final do século XIX, mas principalmente a partir do século XX, a partir dessas mudanças estruturais. Tá certo? Beleza? Então, comparando esses dois gráficos, né, em termos de número de estabelecimento, em termos de ocupação territorial, que a gente pode chegar junto é a forte concentração fundiária, que é uma das marcas, uma das características no Brasil, tá bom? Então, nós temos aqui uma questão da FUVEST, tá? Uma questão da FUVEST. Vamos pegar aqui, ó. Sobre a produção agrícola brasileira e os dados apresentados no cartograma, então você precisa ter um conhecimento, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Você precisa ter um conhecimento geral sobre a produção agrícola brasileira e, ao mesmo tempo, você tem que interpretar os dados nos cartogramas. Tá legal? Beleza? Tá, o que vocês marcaram aí de gabarito, meus amores? O que vocês marcaram aí ou ficaram na dúvida? Marquei B. Felipe falou, marcou B de bola, Felipe? Beleza, vamos lá. Agricultura familiar que utiliza a maior extensão das terras agricultáveis? Não é. É agricultura empresarial, tá? É agricultura empresarial que utiliza a maior extensão das terras. Tudo bem? Foi responsável pela produção da maior parte do volume agrícola exportado? Então, a agricultura familiar é voltada para uma produção mais nacional, mais interna. Quando a gente fala de uma agricultura familiar, a gente precisa entender da lógica da subsistência, da policultura. Então, nós temos dois equívocos. B, a agricultura familiar que utiliza uma extensão de terras menor do que a agricultura não familiar, inclusive a agricultura empresarial, né? Tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno, principalmente. Então, não vejo problema aqui na B. Vamos ver a C? A agricultura não familiar que detém a maior extensão das terras agricultáveis no país, tá show de bola. Consiste em uma barreira ao desenvolvimento das atividades ligadas ao agronegócio? Pelo contrário, né? Pelo contrário, o agronegócio está dentro dessa realidade não familiar, né? Então, o avanço do agronegócio significa a diminuição, a falência da agricultura familiar.
tá bom? Então não tem nada de barreira, pelo contrário, tá? É parte integrante do processo. A agricultura não familiar, que apresenta maior número de estabelecimentos, não, é o menor número de estabelecimentos, mas ocupando maior área, maior extensão. É responsável pela produção da parte das chamadas commodities brasileiras. Aí, beleza, tá? Tranquilo. A agricultura não familiar, tendo como grande destaque a produção de produtos especializados, monoculturas, voltados à exportação, com destaque para as commodities. A concentração fundiária foi superada no Brasil, pelo contrário, né? Vem se aprofundando progressivamente a cada ano. Né? Por mais que nós tenhamos organização, lutas, movimentos sociais, as recentes políticas públicas, principalmente a partir de um ideário ultraliberal sendo aplicados, né, tem como resultados um forte, né, prejuízo nos campos sociais, econômicos e ambientais, obviamente. Em função de uma agricultura familiar ocupar com seus estabelecimentos a maior parte das terras, não ocupa a maior parte das terras. Tá legal? Como a gente pode perceber. Então, gabarito aqui, de fato, B. Alguma dúvida? Né? Alguém quer perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa? Não? Não? Então, tranquilo. Vamos dar aqui prosseguimento. Deixa eu apagar aqui. Passei aqui para B. Vamos lá. Fazer anotações. Deixa eu pegar aqui. Limpei aqui. Vamos lá. Show. Aqui nós temos uma organização, né? Um esqueminha para ser organizado. Repare que a gente está falando sobre esqueminhas. Primeiro, vocês repararam que as cores já facilitam o nosso entendimento, a nossa interpretação? Tá lá, ó. A agricultura no centro. Aí nós temos a distribuição internacional, a indústria para a agricultura, a agroindústria, né, de alimentos, outras indústrias, distribuição interna. Então, se a gente puder fazer uma relação com os setores da economia, o primário, secundário e terciário, olha o verdinho aí, a agricultura representando o setor primário. Tudo bem? Olha o amarelinho representando o setor secundário, as transformações, as indústrias. Ó, indústria e agricultura, indústria. Então, vou botar aqui, ó, aqui representando o setor primário, aqui representando o setor secundário, aqui representando o setor secundário, indústria de alimentos, outras indústrias representando o setor secundário. Repare que aqui a gente está falando já do setor terciário. Comércios, serviços, atividades bancárias, né? E aqui, ó, setor terciário. Então, o que nós temos? Uma grande integração entre os setores da economia. Aqui a gente pode perceber uma grande interdependência campo-cidade. Ao mesmo tempo, o campo, né, sendo responsável pela produção. Mas, enquanto isso, a orientação das políticas públicas, o que se produz, de forma que se produz, né, de que maneira se produz, as transformações, armazenamento, o beneficiamento, o comércio sendo comandado pela cidade. Então, repare que aqui a gente está falando sobre um esqueminha dos complexos agroindustriais. Repararam? Vamos para a definição de complexo agroindustrial? Eu falei bastante de complexo, fiz um esqueminha naquele esquema longo lá naquela parte lá dos anos 50, com os governos, né, com o governo JK, tá bom? Que vai ser uma caminha gostosa, ou seja, a base, né, para a chegada da Revolução Verde no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de complexos agroindustriais, é uma complexa, né, um complexo produtivo que integra os setores primários, o setor primário, secundário e terciário, os setores da economia, tá bom? É comandado pelo capital financeiro, né? É comandado pelo capital financeiro, tá? São aspectos diretos desses complexos agroindustriais, tá bom? A integração técnica intersetorial, ou seja, entre os setores da economia, entre agropecuárias, indústrias que produzem agricultura, máquinas, insumos e agroindústrias que processam matérias-primas agropecuárias e as transformam em produtos industrializados como queijo, manteiga, óleos vegetais, extratos de tomate, suco, laranja e açúcar. Aqui vamos fazer uma reflexão, vamos aproveitar que a gente vai fazer uma reflexão. O que acontece? A gente pode perceber que pegando o esquema que eu botei para vocês semana passada, que fala no finalzinho sobre a questão da fome, a gente pode ver a fome aqui, ó. Quando você tem um processo de especialização produtiva, quando você tem uma complexa cadeia que comanda a economia, comandada pelo capital financeiro, cujos principais objetivos se referem à lógica
de lucro, tá bom? Você pode perceber que o pequeno agricultor está excluído, a policultura não é a prioridade, a subsistência não é a prioridade, e, ao mesmo tempo, a gente consome muito pouco produto in natura. A gente consome muito produto transformado, beneficiado, e com isso você tem agregado, né? Você tem valor agregado ali. Então os produtos ficam muito mais caros. Se fica mais caro, significa que fica menos acessível. Repare que a gente está falando que alimentos se apresentam como mercadorias. E para você ter acesso, você precisa ter condições econômicas para adquiri-los. Então, quando você tem um consumo de um produto, de um alimento transformado, ele fica mais caro. Se ele fica mais caro, ele é mais restrito. E com isso, você tem parcelas da população que não vão ter acesso a esse alimento, aumentando ainda mais a lógica da insegurança alimentar. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos lá, então. O esquema e o texto referem-se a ou ao. O que vocês marcaram de gabarito? Já até dei a resposta, né? A gente está falando aqui sobre os... D. Isso aí, perfeito, Felipe. Sobre os complexos agroindustriais. Tá claro para vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, espero que sim. Vamos avançar aqui na questão número 5. Questão número 5 tem um outro conceito que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. É extremamente importante que eu vou debater com vocês aqui, tá? É muito importante isso. Tá aqui, ó. Tá ruim de entender. Na Amazônia, eles destroem a floresta para fazer campo. Campo para pasto, campo, né, para produção de soja, beleza? E destrói campo para fazer... E no sul, né? E no sul, eles destroem campo para fazer floresta. Quando a gente está falando de campo no sul, a gente está falando sobre os campos sulinos, as pradarias, né? Vegetação herbácea, né, que é desenvolvido nas planícies com a presença de morros arredondados, chamados de coxilhas. E lá no norte, a gente está falando da floresta amazônica. Então, reparem. Lá na Amazônia, o que a gente está falando? A gente está falando sobre a destruição da floresta amazônica para avançar com as pastagens, para avançar com as lavouras de exportação, como a soja. Obviamente, também nós temos, né, retirada de madeira de lei, nós temos atividades ligadas ao extrativismo, obviamente. E no sul, dentro do domínio morfoclimático, dentro da lógica das pradarias, dos campos sulinos, né, dos pampas, nós temos a criação de florestas. Mas que florestas são essas? São florestas plantadas. Presta bastante atenção no que eu estou falando. A esse conceito eu quero que você relacione a silvicultura. Então, quando você pega lá o seu caderno, quando você pega o seu lápis, chupa um picolé, vem escrito madeira de reflorestamento, você pensa, pô, isso é um aspecto totalmente positivo. Então, nem sempre, né? Que quando você desmata, você destrói a formação natural para você plantar eucalipto, por exemplo, para atender os interesses das indústrias de móveis, das indústrias ligadas à construção civil, né? Papel e celulose, o que você está fazendo? Você está desmatando. Você está gerando uma desorganização, né, fitogeográfica absurda. Por isso que temos um outro conceito que eu também queria que vocês prestassem atenção, o conceito de desertos verdes. O que são desertos verdes? O exemplo do eucalipto. Né? São chamados de desertos verdes. Olha o prejuízo, né, que as grandes florestas de eucalipto trazem para os recursos de solo, para os recursos hídricos, né, inclusive para as questões sociais, aumentando a concentração fundiária. Então, reparem como esse avanço, né, de florestas plantadas, como a do eucalipto, como do pinus, aprofundam aquelas contradições socioeconômicas, aprofundam aquelas contradições socioambientais. Tá legal? Então, tá claro aqui o entendimento da charge. Então, eu expliquei para vocês alguns conceitos importantes, né? Silvicultura, florestas plantadas, desertos verdes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi autorizado, já há alguns anos, a monocultura do eucalipto, inclusive para a produção de metanol, o álcool, né, extraído do eucalipto. Troca uma ideia com o professor de química lá, que vai ser interessante essa interdisciplinaridade. Troca uma ideia com o professor de química. Legal? Vamos lá.
Questão, eu aprendi a falar isso quando eu fui ao Rio Grande do Sul, né? Questão da o FRIGS, né? Pô, todo mundo falava o FRIGS, eu sei lá o que é o FRIGS, é a Universidade Federal Rio Grande do Sul, então eles fazem essa leitura, né? O FRIGS. Mas vamos lá. A crítica referida na charge deve-se. O que vocês marcaram de gabarito? Eu pus letra A. Alguma dúvida? Sem ser letra A? Na letra E. Letra E, show. Então, beleza. Então, a charge está fazendo uma análise crítica sobre o quê? Sobre a ampliação da atividade pastoril no norte, quando ela cita campo, tira floresta e entra campo, atividade, né? Pastoril, pasto. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina e maior exportador de carne bovina. A carne, né, ligada à pecuária extensiva. A silvicultura, que é justamente, como eu expliquei para vocês, a lógica de floresta plantada, né, o replantio, que você tem, obviamente, o aspecto positivo, né, de madeira de reflorestamento, mas isso aqui não pode ser isento de uma crítica, isso aqui não pode ser isento de um pensamento, de uma reflexão qualitativa, porque não adianta nada você fazer um processo de área de plantar, né, de plantagem de florestas sobre áreas naturais, mas florestas artificiais, digamos assim, florestas não artificiais não, né? Florestas não naturais, melhor dizendo, né? Beleza? De eucalipto no sul, que acarreta a degradação dos biomas. Então, quais são os biomas envolvidos? O bioma amazônico e o bioma das pradarias. Tá legal? Dos pampas. Então, beleza aqui o nosso gabarito. Tá certo? Vamos ver a expansão do cultivo de grãos no norte, né? Então, quando ele fala de campo, né? Cara, eu particularmente acho que pode entender, né? Campo de soja, né? Obviamente está fazendo uma ligação principalmente com a questão das pastagens que avançam, né? Sobre as áreas de fronteira agrícola na região do Arco Sul do desmatamento, beleza? Mas eu acho que pode ser confundido também com a questão de grãos, embora não seja, né, o principal direcionamento. E o reflorestamento com a araucária. Então, a araucária é um dos biomas que está sendo destruídos. Né? A araucária se concentra ali, né, geograficamente entre os atuais estados do Paraná e de Santa Catarina. É um dos biomas mais devastados, mais destruídos historicamente ao longo do processo histórico no Brasil. Né? Nosso pinheiro do Paraná, nossa floresta de pinheiros, nossa floresta, né, que se desenvolve em região temperada, beleza? Está sendo destruído. Então, um dos biomas está sendo destruído. Então, não é um processo de reflorestamento. As araucárias, junto com os pampas, né, são os biomas destruídos aí. Nas áreas de Campo do Sul, na indústria moveleira. Tá legal? Então, Felipe, deu para entender aí a pegadinha aí, o equívoco da E? Tudo tranquilo? Sim, deu sim. Show, beleza. Tá bom? Então, é uma questão que, assim, de certa forma, leva, né, a equívocos, assim, a dificuldade de interpretação, uma questão que não é tão fácil, né? Uma questão que não é tão, eu acho bem complexa, né? Necessidade de interpretação complexa porque exige interpretação do texto e ao mesmo tempo domínio de conceitos, domínio de aspectos fitogeográficos, tá bom? Beleza? Então eu acho de fato uma questão um pouco com grau de dificuldade alto, tá bom? Então,